cá estamos nós, né? Como eu disse no começo, mais um domingo online. Ontem eu fiz uma soma por alto, se eu não errei no número, é o nosso 70º domingo à distância. Nem nos nossos mais loucos planos sonhávamos com uma situação assim, e muito menos nas primeiras previsões ali no comecinho da pandemia, em março do ano passado. Mas foi algo que nos alcançou, né? E certamente é um momento histórico e que marcará não só a história do mundo, mas também a história da nossa igreja. Ao longo desse ano, gente, e aqui a gente vai partir agora para a nossa reflexão nessa manhã. Ao longo desse ano, Deus tem nos chamado, domingo após domingo, a aprendermos a adorarmos a Deus em qualquer circunstância, né? Adorarmos apenas a Ele, apesar das circunstâncias. E na última vez que eu estive aqui, há um mês mais ou menos, eu disse que a questão, e a gente meditou no Salmo 115 aquele dia, e um dos pontos que eu coloquei foi: a questão não é se você adorará a alguém em qualquer circunstância, mas quem você adorará em qualquer circunstância. O nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Portanto, a gente sempre se inclina para a adoração. Então, a questão em qualquer circunstância não é se você adorará, mas quem você adorará. E o que a gente tem tentado aprender esse ano é como adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. E nesse sentido, eu acredito, e pelo menos para mim foi assim, que o livro de Salmos nos ajudou muito, né? A gente foi confrontado, foi edificado, foi consolado, foi desafiado, foi acalmado e também foi perturbado, né? O livro de Salmos, ele mexe com as nossas emoções, ele mexe com os nossos corações. O salmista não escondeu de nós as suas mais profundas emoções, a sua mais profunda devoção a Deus, devoção que muitas vezes se manifesta numa confiança inabalável e em outras se manifesta num choro da alma que ele não sabe muito bem para que lado olhar, né? Mas nós aprendemos com o salmista, ao longo dessa breve jornada que nós fizemos no livro dos Salmos, nós aprendemos com o salmista a confiar em Deus em qualquer circunstância. Porque Deus reina, porque Deus nos ama, porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso, porque Ele é compassivo. Enfim, vimos uma série de atributos de Deus, atributos do Senhor que nos chamam a adorá-lo em qualquer circunstância. Ele é o nosso Deus, como diz o Salmo 42, o socorro presente em toda e qualquer situação. E nós aprendemos que nós não conseguiremos nos livrar da maior parte das circunstâncias da nossa vida. O salmista, em muitos momentos, queria sair daquela situação adversa que ele se encontrava, ou queria habitar eternamente naquela situação alegre que ele estava. Mas o que a gente viu foi que a gente não tem controle sobre as circunstâncias da nossa vida. A gente não consegue se livrar das ruins, não consegue eternizar as boas, mas o desafio é como vivermos cada uma delas diante de Deus, diante da face de Deus, né? Então, concluída essa nossa breve jornada no livro de Salmos, hoje nós teremos um sermão que é um daqueles que a gente chama de aplicação. A ideia hoje é reunirmos alguns ensinamentos que nós vimos ao longo do livro dos Salmos e também trazemos algumas reflexões adicionais sobre um tema, e o tema selecionado para o sermão de hoje é: seria o cristão um camaleão emocional? Esse é o tema da nossa meditação nessa manhã. Seria o cristão um camaleão emocional? E o que eu quero dizer com essa pergunta? O que eu quero dizer com essa expressão? Essa pergunta, gente, não surge dessa vez, essa pergunta não surge de leituras, essa pergunta não surge de reflexões externas sobre o nosso mundo. Essa pergunta surge de algumas questões muito pessoais que eu tenho vivido e que eu tenho enfrentado, não só nas últimas semanas, nos últimos meses, mas nos últimos anos. De alguma forma, essa pergunta ela resume algumas reflexões que eu tenho tido
na minha vida pessoal nos últimos anos. E a ideia hoje é, ao tentar trazer luz a essa questão para você, na verdade o exercício que eu fiz ao longo dos últimos dias foi tentar trazer luz a essa questão para mim mesmo, tá? Então hoje eu estou aqui literalmente ao seu lado, tentando compreender a dinâmica da vida cristã, tentando compreender essa dinâmica das emoções que mudam quase a todo instante. Eu vou aprofundar um pouquinho nisso daqui a pouco. Mas a própria expressão em qualquer circunstância que nós trouxemos como tema desse ano, ela remete a essa ideia de adaptação. Por isso aqui a expressão camaleão, né? Em qualquer circunstância. Existe uma conexão muito clara entre essas duas coisas, né? Adorar em qualquer circunstância, se adaptar a qualquer circunstância. É como se o cristão fosse capaz de, a cada circunstância, encontrar uma forma de adorar. Ou, a cada circunstância, descobrir uma forma de viver a sua alegria e tristeza em gratidão a Deus. Tá? É um pouco isso que eu tô trazendo aqui à mente hoje. E, de fato, a Bíblia está cheia de afirmações nesse sentido. Não só afirmações, alguns mandamentos nessa direção. Né? Daqui a pouquinho nós leremos um trechinho que fala sobre isso. Né? Então, a minha inquietação inicial aqui, que eu quero compartilhar com você, não é se nós devemos adorar em qualquer circunstância, mas como ser capaz de adorar em qualquer circunstância. Então veja, no último domingo que eu estive aqui, eu falei que a questão não é se você vai adorar em qualquer circunstância, mas quem você vai adorar em qualquer circunstância. Hoje eu tenho uma questão um pouquinho diferente. A questão de hoje não é se nós devemos adorar em qualquer circunstância, mas como ser capaz de adorar em qualquer circunstância. Ou se nós devemos ser feliz em toda e qualquer situação. Então, assim, não é se nós devemos ser felizes em toda e qualquer situação, mas como viver feliz em toda e qualquer situação. Essa é um pouco do que eu desejo trabalhar nessa manhã. Então, o meu desejo hoje é cavar mais um pouquinho no tema do ano. Essa frase que nós escolhemos como tema, ela é muito rica e ela abre uma série de possibilidades, e o que eu quero hoje é cavar um pouquinho mais nesse tema, e eu quero fazer isso pensando na dinâmica do corpo de Cristo. Até aqui nós falamos bastante sobre o nosso relacionamento com Deus, e o livro de Salmos nos faz pensar muito sobre isso, mas hoje eu quero pensar um pouco sob uma ótica um pouco diferente. Então, abra lá sua Bíblia, em Romanos, mais uma vez, não agora lá no capítulo 8, mas no capítulo 12. Romanos capítulo 12, a gente vai ter um versículo central, mas eu vou ler o trechinho no qual ele está inserido. Tá? Então, Romanos capítulo 12, vamos ler dos versículos 9 até o 16. Romanos 12, do 9 ao 16. O texto diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Até aí. O versículo central da nossa meditação nessa manhã é o versículo 15. Um mandamento para nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorarmos com aqueles que choram. Mas é importante a gente manter esse versículo no seu contexto. Foi por isso que eu li o trechinho um pouco mais amplo. E não apenas o contexto imediato, mas o contexto amplo da carta aos Romanos como um todo. Eu sempre gostei muito da carta de Paulo aos Romanos. É um dos meus livros preferidos dentro da Bíblia. E eu lembro que uma das coisas que eu fiquei mais impressionado ao estudar a carta aos Romanos foi entender a motivação dela, né?
A carta aos Romanos muitas vezes é apresentada como um tratado teológico, né? Uma espécie de primeira teologia sistemática da história da igreja cristã. Mas eu lembro que em certo momento da minha vida, estudando essa carta com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de dedicação, eu descobri e entendi, e isso fica muito claro quando a gente vê o capítulo 15 de Romanos, que a carta aos Romanos nada mais é do que a apresentação de Paulo do seu apostolado a uma igreja que não o conhecia. Em outras palavras, é como se um missionário enviasse uma carta hoje para a fonte de Sicar, dizendo, eu tenho um projeto, o meu projeto é alcançar determinada nação, e esse sou eu, é nisso que eu creio, essa é a minha fé, e esses são alguns ensinamentos que surgem a partir dessa minha fé. Então, até nesse momento, né, Paulo já tinha viajado boa parte do Império Romano, ele já tinha anunciado o Evangelho em quase todos os pontos possíveis de pregação, e o seu objetivo agora era chegar à Espanha, que era um dos limites do mundo então conhecido. E na viagem para a Espanha, Roma era um importante ponto de passagem, ele desejava muito conhecer a igreja de cristãos que se reunia em Roma, e a igreja de Roma não era só um ponto de passagem, mas era um importante ponto de apoio para o ministério de Paulo na sua viagem à Espanha. Então ele envia essa carta de apresentação. E nessa carta de apresentação, que hoje está dividida em 16 capítulos, os 11 primeiros capítulos, ou mais de 2/3 da carta, se você pegar em volume, são dedicados à doutrina cristã, né? Os fundamentos da fé cristã. E isso, guardem essa informação, porque essa informação vai ser importante para a nossa meditação hoje. E depois desses 11 primeiros capítulos, a partir do capítulo 12, ele passa a apresentar uma série de aplicações e implicações das verdades que foram apresentadas até esse momento. E esse trecho que a gente leu, no começo ali do capítulo 12, ele está inserido nesse contexto. Então Paulo fez toda uma jornada de apresentação das bases centrais da doutrina cristã, e agora ele está na fase de aplicações, assim como a gente está fazendo hoje um sermão de aplicação. E aí esse trecho que a gente leu está inserido nesse contexto. Nesse trechinho que a gente acabou de ler, Paulo nos diz como a gente deve se relacionar com aqueles que estão à nossa volta, sejam eles crentes, sejam eles incrédulos, né? Então ele vai falar sobre como devemos nos relacionar uns com os outros, sobre como devemos nos relacionar com aqueles que estão à nossa volta e não são cristãos, e até como devemos nos relacionar com as instituições, com as autoridades instituídas por Deus, que é o tema do capítulo 13. Ou seja, a gente é chamado aqui a demonstrar o amor cristão das mais diversas formas palpáveis. E aí, nesse trecho que a gente acabou de ler, ele nos diz que o amor cristão, ele se manifesta na dedicação, ao dar honra a quem merece honra, na esperança, no compartilhar com aqueles que têm necessidades, na prática da hospitalidade, ao abençoarmos aqueles que nos perseguem, ao nos alegrarmos com os que se alegram, a chorar com os que choram e a não sermos orgulhosos. Enfim, são diversas manifestações do amor cristão, diversas aplicações que Paulo apresenta da doutrina cristã. E a gente poderia falar sobre todas essas demonstrações de amor que aparecem aqui, mas eu quero me concentrar, como eu disse agora há pouco, no que está dito no versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, a minha pergunta central para a pregação de hoje vai ser uma pregação de um tiro só, vai ser uma pregação de uma única aplicação. Então ela tem uma pergunta. A pergunta é: quem é capaz de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram? Quem é capaz de se alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram? Colocando de uma forma agora pessoal, será que eu e você temos vivido esse mandamento na sua integralidade? Né? Será que nós somos capazes de nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram? Então, antes da gente explorar essa capacidade, essa aplicação, vamos tentar pensar algumas situações hipotéticas aqui. Não estou trazendo agora nenhum caso concreto, mas uma série de casos hipotéticos que acontecem nas nossas vidas. A gente vive, eu acho que isso não é novidade para ninguém, num tempo de muita exposição pública, né? Eu sei onde, eu nem tanto não tenho acompanhado tanto, mas enfim, nós sabemos onde a maioria
dos nossos amigos, por exemplo, almoçaram ontem. A gente sabe o que eles comeram, a gente sabe o que eles acharam da comida. A gente sabe quem está de férias, a gente sabe quem está cansado de trabalhar, a gente sabe quem está acompanhando as Olimpíadas em tempo real, acordando 4, 5 da manhã para ver algumas provas. A gente sabe quem está vivendo bons momentos na vida e até alguns que estão vivendo maus momentos, momentos mais difíceis. E a gente sabe de tudo isso, não necessariamente porque estamos próximos, na verdade estamos até bem distantes fisicamente, mas a gente sabe tudo isso por meio de centenas, dezenas de posts em redes sociais ou pelas mensagens que a gente troca ao longo dos dias, né? Então, em tese, nós temos dezenas, talvez centenas de motivos para nos alegrarmos e outras dezenas ou centenas de motivos para nos entristecermos ou para chorarmos, né? Então, de certa forma, a gente sabe quem está rindo, a gente sabe quem está chorando e a gente tem essas dezenas ou centenas de motivos para nos alegrarmos com os que se alegram e para chorarmos com os que choram. Agora, isso tem alguns lados, essa história tem alguns lados e muitos especialistas têm apontado que os efeitos nocivos disso, dessa excessiva exposição às mais diversas emoções, alguns têm apontado os efeitos nocivos disso para a nossa própria saúde emocional, né? Então já existem alguns estudos que sugerem que horas diárias de redes sociais aumentam consideravelmente o risco de depressão ou outros distúrbios emocionais. E o que esses pesquisadores argumentam é que nós não temos suportes ou condições para suportar tantas variações de humor ao longo daqueles poucos minutos que a gente fica, né? Então, ao correr seu dedo ali numa rede social, em pouquíssimos minutos você é exposto a uma série de emoções muito felizes, muito tristes, muito gloriosas e muito fracassadas. Em poucos minutos você é exposto a tudo isso e alguns têm sugerido que a gente não tem suporte ou sustentação suficiente para lidar com isso a médio e longo prazo. Então isso tem gerado pessoas muito emocionalmente muito conturbadas, né? E não foram poucos, e aqui até trazendo isso para um âmbito um pouco mais particular, não foram poucos amigos pessoais que ao longo da pandemia compartilharam esse desejo de se desligar um pouco das redes sociais justamente por conta dessas variações abruptas de humor e de emoções. E eu confesso que eu mesmo, recentemente, há alguns meses agora, apaguei a maioria ou todos os aplicativos de redes sociais do meu celular para diminuir um pouco a exposição às redes e a essas variações. Então, com certeza essas coisas, elas nos livrarmos disso, é uma atitude que às vezes é necessária para aliviar a nossa cabeça. Por outro lado, existe também um grupo de pessoas hoje que nós somos convidados ou incentivados a evitarmos. E esse grupo de pessoas recebeu o apelido ou talvez o carimbo de pessoas tóxicas, né? Então você tem que evitar esse tipo de pessoa porque essa pessoa é tóxica. Essa pessoa, ela te puxa para o fundo do poço, em nada contribui com o seu bem-estar, portanto é melhor que você evite esse tipo de pessoa se você quiser se manter íntegro emocionalmente, né? Então é como se nós classificássemos a pessoa entre aquelas que fazem bem para o nosso bem-estar emocional e pessoas que fazem mal, e essas que fazem mal, que são vistas como nocivas, devem ser de alguma forma evitadas caso a gente queira manter a sanidade mental. Bom, o que tudo isso tem a ver com a nossa meditação dessa manhã? Bom, eu acho que a gente tem um problema mais ou menos claro posto aqui. Por quê? Porque, primeiro, não dá para ser cristão e viver indiferente às alegrias e às tristezas do nosso próximo. Isso eu acho que é mais ou menos claro a partir do texto que a gente acabou de ler. Existe um mandamento ali que é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Portanto, evitar conviver com pessoas que se alegram em determinados momentos ou com pessoas que estão chorando naquele determinado momento, viver indiferente a essas alegrias e a essas tristezas não me parece uma opção do ponto de vista bíblico. Em outras palavras, não dá para ser discípulo de Jesus e separar as pessoas em puras e tóxicas, né? E aí só conviver com as puras, que são aquelas que nos fazem bem, e eliminar as tóxicas, que são aquelas que nos fazem mal. Eu não tenho essa opção diante de mim.
E a própria igreja é composta de pessoas em bons momentos e maus momentos. Né? Pessoas que vão alegrar os nossos dias e pessoas que vão exigir a nossa presença, pessoas que vão exigir a nossa contrição. Ontem eu estava pensando nisso, me veio até um exercício, deixa eu animar um pouquinho o pessoal das exatas, me veio um exercício matemático na mente, é como se a gente tivesse uma combinação aqui. Né? Se você tem duas pessoas e dois estados de espírito possíveis, você já tem 4 combinações possíveis, né? Eu posso estar feliz me relacionando com alguém que está feliz, posso estar feliz me relacionando com alguém que está triste, posso estar triste me relacionando com alguém que está feliz e posso estar triste me relacionando com alguém que está triste. Isso, em análise combinatória, são 4 possibilidades. Numa igreja com 80 membros, são 2 elevado a 80 possibilidades. São infinitas possibilidades, infinitas combinações de humor numa mesma igreja. Tá? A minha brincadeira matemática aqui é só para pontuar o seguinte: numa comunidade cristã, as possibilidades de arranjos emocionais são infinitas. A cada dia, a cada instante, a cada semana, os arranjos emocionais de uma igreja são de possibilidades infinitas. Cada um está num estado de espírito a cada momento da semana, a cada momento da história de uma igreja. Portanto, não existe muita possibilidade de nós dizermos: nossa igreja está passando por uma fase boa. Que fase boa? Cada elemento que faz parte desse corpo está passando por uma fase. Nossa igreja está passando por uma fase ruim. Que fase ruim? Cada membro do nosso corpo está passando por uma fase, numa combinação que tende ao infinito. Então, assim, quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos, ele não está pensando, e isso aqui é importante da gente pensar, né? Às vezes a gente lê o versículo de Romanos 12 com a cabeça de alguém da modernidade, né? Todas as ilustrações que eu trouxe, vida de rede social, etc., são coisas do nosso tempo. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele não estava pensando nessa dinâmica da vida moderna, especialmente dessa vida pandêmica, que gira em torno de relacionamentos virtuais, né? E é aqui que a gente precisa dar um passo adiante na nossa meditação. Porque, veja, não basta nós sermos desafiados a nos alegrarmos e a nos chorarmos. A gente precisa pensar a nossa própria condição. O que eu estou querendo dizer? Quando Paulo escreve: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, ele não está pensando naquela centena de pessoas que você convive em rede social, convive nos grupos de mensagens. Ele não está pensando nessa dinâmica especificamente, ele está pensando na dinâmica de uma comunidade cristã que se relacionava da forma como se relacionavam os nossos irmãos lá do primeiro século. Tá? Então, assim, essa é uma primeira coisa que a gente precisa entender, né? Para a gente não sair daqui também com um peso errado nas costas hoje. Mas mais do que isso, a gente precisa pensar a nossa própria condição. E o desafio que eu estou fazendo, lembre-se, a pergunta que eu coloquei foi: quem é capaz de se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram? Bom, aí eu quero dar um passo atrás. Na primeira mensagem desse ano, quando a gente abriu o tema do ano, foi uma meditação nos Salmos 1 e 2. Né? E aí o Salmo 1 dizia o quê? O Salmo 1 dizia que é verdadeiramente feliz aquele que não se entrega a uma vida de pecado, antes, ou, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então, a tese ali é mais ou menos simples. Se você quer ser feliz, não se entregue ao pecado, mas tenha prazer na lei de Deus. Aparentemente é simples, mas tem um problema. A gente sabe que isso é praticamente impossível. Ninguém consegue viver isso na sua plenitude. Então, o ponto é: então, ninguém é capaz de ser verdadeiramente feliz? E foi justamente aí que entrou o Salmo 2. E é por isso que é importante a gente manter sempre o Salmo 1 e 2 em equilíbrio. Porque o Salmo 2 diz algo maravilhoso lá no finalzinho: que é verdadeiramente feliz aquele que confia no ungido de Deus. O ungido de Deus é aquele que foi escolhido por Deus para governar as nações com cetro de igualdade, equidade e justiça. Ou seja, é verdadeiramente feliz, à luz do Salmo 2, aquele que confia em Jesus. Tá? Então, é verdadeiramente feliz aquele que não se entrega a uma vida de pecado e tem prazer na lei do Senhor, mas em última instância, quem é esse que não se entrega a uma vida de pecado e tem prazer na lei do Senhor? O único que viveu isso na sua plenitude foi Jesus. Portanto, é verdadeiramente feliz aquele que confia em Jesus. Esse foi o resumo da nossa primeira meditação lá nos Salmos 1 e 2. Esse indivíduo, sim, que confia em Jesus é agora então capaz de ter prazer na lei de Deus e de dizer não ao pecado. E por que eu estou recordando isso?
Porque a tese hoje aqui é semelhante. Quem é capaz de se alegrar com aqueles que se alegram e de chorar com aqueles que choram? Apenas, e aí eu peço que você preste atenção aqui, apenas aqueles que não têm mais os seus pensamentos e, em especial, a sua identidade governados pelas suas próprias emoções. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente pensa em se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram, a gente pensa muitas vezes em emoções, em estado de espírito, né? A gente pensa em pessoas que seriam emocionalmente capazes de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. O que eu estou querendo dizer aqui para você nessa manhã é que não é isso. Eu não estou falando de uma pessoa que é emocionalmente resolvida a ponto de se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Na verdade, essa pessoa não existe. E a única forma de nós nos alegrarmos com os que se alegram e a chorarmos com os que choram é se nós tivermos uma identidade pessoal que não é governada pelas nossas próprias emoções, mas governada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Tá claro isso? Gente, se você entendeu isso, você entendeu a mensagem dessa manhã, tá? Porque assim, por que eu trouxe toda aquela reflexão sobre redes sociais e sobre os distúrbios que isso pode gerar na mente humana? Meu ponto é, de fato, o ser humano não tem estrutura para lidar com isso. Só que o ponto não é que o ser humano não tem estrutura para lidar com rede social. O ser humano não tem estrutura para lidar com qualquer das variações, com quaisquer das variações de humor das pessoas que estão à sua volta. Eu não tenho estrutura para isso, você não tem estrutura para isso. Mas o chamado de Paulo não se baseia na nossa estrutura. Isso é a beleza do texto. O chamado de Paulo para nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorarmos com os que choram, não é um chamado que se baseia na nossa estrutura emocional particular. O chamado se baseia na nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. E é por isso que é importante que quando a gente lê Romanos 12, à luz de Romanos 1 a 11. Porque em Romanos 1 a 11, Paulo está dizendo, esta é a nova realidade do cristão. Esta é a realidade de vida de todo aquele que teve a vida transformada por Cristo. Portanto, como consequência dessa sua nova identidade, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Vamos dar um passo nisso. Preste atenção, eu vou ler alguns versículos selecionados de Romanos 1 a 11 para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Olha as coisas que Paulo disse aos crentes de Roma e ouça isso como sendo dito a você hoje, cristão, que está aqui, não em Roma, mas no Brasil, me ouvindo. Romanos 3, 22 a 24. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a sua condição, justificado pela graça. Segundo trecho, Romanos 5. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Justificados, reconciliados. Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Justificados, reconciliados e agora santificados. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. E agora lá no finalzinho de Romanos 8, trecho que nós lemos na abertura desse culto. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a condição do crente, justificado, reconciliado,
perdoado, santificado e guardado no amor de Deus. É assim que Paulo descreve o indivíduo que foi alcançado pela obra de Cristo Jesus. Esse indivíduo que estava morto no pecado, como Romanos 3 descreve, agora se encontra justificado, reconciliado, perdoado, em santificação e guardado no amor de Deus. Então, gente, à luz de Romanos 1-8 ou 1-11, você não é convidado a amar por alguém que não te amou. Você não é chamado a se sacrificar por alguém que não se sacrificou. Você não é chamado a se entregar pelo outro por alguém que não se entregou por você. Você é chamado a amar por alguém que te amou. Você é chamado a se sacrificar por alguém que se sacrificou por você. Você é chamado a se entregar pelo outro por alguém que se entregou em amor por você. Portanto, quando Paulo conclama os romanos e nos conclama a nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorarmos com aqueles que choram, ele não está apenas dizendo sejam simpáticos. Ele não está apenas dizendo sejam vulneráveis, fazer essas coisas serem verdadeiras e importantes. Mas ele está dizendo sejam coerentes com a sua natureza redimida. Ele está dizendo atuem de acordo com o espírito de amor que habita em vocês. Percebem a diferença disso? Qualquer pessoa pode dizer a você, seja mais simpático, seja vulnerável, entenda a dor do outro, mas só alguém que te apresentou o Evangelho de Jesus Cristo e disse, essa é a sua nova situação, pode agora te dizer, não apenas seja simpático e vulnerável, seja coerente, porque essa é a sua nova natureza, natureza redimida. Seja coerente com o espírito de amor que habita em você. E aqui eu chego ao cerne do meu argumento, o único argumento dessa manhã. O cristão não é um mero camaleão emocional. O cristão não é alguém que apenas aprendeu a se adaptar a cada circunstância. Ele não é alguém que apenas aprendeu a ser simpático. O cristão é um indivíduo que foi transformado. Isso é muito maior do que simplesmente ser simpático, ou do que simplesmente saber se adaptar, ou do que ser simplesmente esse camaleão emocional que vive bem, ou chora com o que chora, se alegra com o que se alegra, se adapta a toda e qualquer situação. O cristão é um indivíduo que foi transformado, que foi redimido, que foi reconciliado, que foi justificado e que está guardado no amor de Deus. A mudança que ocorreu em você, ela talvez não seja, e provavelmente não é, emocionalmente completa. Foi como eu falei, por nós mesmos não temos essa estrutura. E talvez nunca teremos até a redenção final do nosso corpo. Então, a gente não tem essa estrutura emocional perfeita. Ela ainda não, o nosso corpo, as nossas próprias emoções ainda não foram 100% transformadas. Mas algo muito objetivo e verdadeiro aconteceu no seu coração. E um indivíduo morto reviveu. E alguém que estava condenado agora é visto como justo. E alguém que vivia, andava no caminho dos ímpios, se assentava na roda dos escarnecedores, agora tem prazer na lei do Senhor. Então, gente, isso é muito importante de ser compreendido. O que aconteceu com você pode não ter sido uma transformação emocional completa, mas foi algo objetivo e verdadeiro e milagroso, né? Miraculoso que aconteceu no seu coração. Então, em outras palavras, o crente não é chamado a amar, a se alegrar e a chorar porque está com tudo emocionalmente resolvido. Né? Isso aqui foi uma coisa, e é uma coisa que eu tenho aprendido a duras penas. Né? A gente não é chamado a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram porque a gente está com tudo emocionalmente resolvido. Na verdade, na maior parte do tempo não vai estar tudo emocionalmente resolvido. Né? Mas a gente é chamado, mesmo assim, a amar, a se alegrar e a chorar porque uma transformação objetiva ocorreu no nosso coração. E essa transformação é fruto de uma obra de amor, assim como nós lemos nesses versículos selecionados aqui de Romanos. E é por isso que o amor cristão, ele não se baseia apenas em afetos, que são volúveis.
ele fundamenta-se em algo sólido e objetivo, que é a obra de Cristo na cruz e a obra do Espírito nos nossos corações. Então, não. Por nós mesmos, nós não seremos capazes de amar. Nós não seremos capazes de nos alegrarmos e não seremos capazes de chorarmos com aqueles que choram. Mas, por meio da obra de Cristo, sim, nós somos capazes. Nós devemos estar, a gente precisa estar pronto a se alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram, não porque nós estamos emocionalmente resolvidos, mas porque a obra de Cristo nos alcançou, transformou os nossos corações e agora a gente tem uma nova natureza, uma nova identidade. A gente terá que recuar em algumas situações, em alguns relacionamentos? É possível que sim. Nós ainda somos humanos e temos essa estrutura limitada. A gente terá que em alguns momentos se desligar e se alienar das redes por alguns meses? É possível que sim. E talvez isso nos faça bem, porque a carne segue militando contra o espírito, como nós vimos em Romanos 7. Mas é possível passar emocionalmente ileso pela vida cristã? Não. Então entenda. Em alguns momentos talvez você tenha que se afastar de alguns relacionamentos, talvez. Em alguns momentos talvez você tenha que se alienar aí das redes e de todas essas coisas que nos perturbam. Mas o que eu quero dizer e isso ficou muito claro caminhando em Salmos, é que não é possível passar uma vida cristã emocionalmente ilesa. Não é possível viver uma vida cristã se afastando de pessoas que são ditas tóxicas. Não é possível viver uma vida cristã ao lado apenas daqueles que são vistos como puros, né? Na verdade, os fariseus caíram nesse erro lá nos tempos de Jesus, né? E Jesus falou para eles que eles estavam errados nisso. Então, existirão momentos nos quais nós estaremos com o coração destruídos, mas nós seremos convidados ainda assim a nos alegrarmos com a alegria do nosso irmão, né? E isso aqui, gente, aqui eu estou pensando em fatos reais da minha própria vida, né? Tem momentos que a gente está com o coração destruído. Tem momentos que a gente não tem nenhuma alegria para dar. Mas aí chega um irmão nosso que acabou de passar por uma experiência maravilhosa na vida, que está com o coração cheio de júbilo. E o que a gente vai fazer nesse momento? O chamado é se alegrar com ele. Assim como terão momentos em que a gente estará com o coração cheio de júbilo, que a gente estará se sentindo a melhor bolacha do pacote e a gente vai ser chamado a chorar a dor do nosso irmão, né? O que a gente não pode fazer nessas circunstâncias? Achar que a igreja estará sempre na mesma página. Lembrem-se lá da análise combinatorial. 2 elevado a 80 possibilidades de combinações de humor numa igreja com 80 membros. E de certa forma, essa é a riqueza da igreja, né? No mesmo momento que eu choro a perda de um ente querido ou a doença de um ente querido, eu me alegro com o nascimento de um novo bebê da fonte. E eles nascem aos montes todos os anos, né? Na mesma semana que eu choro a perda do emprego de um irmão, eu celebro a promoção de outro. No mesmo dia eu me alegro com um casal que se formou na igreja e choro por um relacionamento que foi marcado por uma traição, por um abandono, né? Então assim, essa é a dinâmica do corpo. A gente lidando com essas mais diversas emoções em todo o tempo. E é por isso que a nossa reação a cada uma delas não pode se basear no nosso próprio estado emocional. Por quê? Porque a gente não tem estrutura para isso. A gente não tem estrutura humana para lidar com todas essas coisas. Então, como que a gente lida com isso? A partir da obra de Cristo. A gente lida com essas inúmeras variações de humor e de emoções que existem numa igreja, não a partir daquilo que eu sou, não a partir do meu estado de espírito próprio, mas a partir daquilo que Cristo fez por toda a igreja na cruz do Calvário. E essa é a dinâmica do corpo. Alegria e tristeza sempre estarão presentes, em maior ou menor medida, né? Nós viveremos períodos de muita alegria, períodos de festas, encontros, celebrações,
aguardamos, né, nos próximos meses, finalmente celebrarmos o retorno, o reencontro, e passaremos por esses momentos felizes juntos, mas serão momentos mesclados com períodos de dor, né, com períodos de luto, com períodos de pranto. Muitos de nós tivemos perdas irreparáveis ao longo dessa pandemia, né? E é isso, o reencontro vai ser um momento de alegria marcado pela dor. Agora, como que a gente vai passar por cada um desses momentos, né? A gente precisa passar com uma única certeza: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a única certeza objetiva sobre a qual a gente pode viver a nossa vida. Portanto, gente, essa é a conclusão do sermão de hoje. É uma conclusão muito simples. As suas emoções são frágeis demais para governar os seus atos de amor. As suas emoções são frágeis demais para governar os seus atos de amor. Mas a gente tem uma base que é muito mais sólida e muito mais estável e suficiente para sustentar o nosso amor, que é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. As minhas emoções são frágeis demais para sustentar os meus atos de amor. Mas existe uma base que é sólida e estável o suficiente para sustentar os meus atos de amor. E é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Talvez você diga: Lucas, eu não sou capaz de me alegrar sinceramente com aqueles que se alegram. Parece que sempre tem um pingo de inveja no meu coração, né? E é isso mesmo, gente. Pela sua própria força, é isso mesmo. Não há um justo, não há nenhum sequer. Você está entre esses. Mas é possível ser diferente, né? Se você foi justificado por Cristo, a sua vida não depende mais do seu sucesso, dos seus feitos, né? Qual que é o problema da inveja? A inveja é isso: a gente pensa que a vida, ou a gente pensa que os nossos próprios esforços são capazes de conquistar o nosso sucesso. E aí a gente não consegue se alegrar com o sucesso, com a alegria do nosso irmão. Mas se você foi justificado por Cristo, não há mais lugar para o orgulho. Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 3. Não há lugar para aqueles que decoraram na RA, né? Não há lugar para jactância. Não há lugar para soberba. Enfim, por quê? Porque toda a obra é de Cristo. Então, se toda a obra é de Cristo e se toda a alegria maior da nossa vida é a obra dele, não há por que termos inveja do nosso irmão. Podemos então celebrar com ele, sem inveja, sem ressentimento. Fomos todos lavados no mesmo sangue, sem qualquer merecimento. Talvez você diga o outro lado, né? Lucas, eu não sou capaz de chorar sinceramente com aqueles que choram, né? Eu tenho medo de me expor demais. Eu acabo, por ter tanto medo de me expor, eu acabo não me expondo nada. Então, eu não consigo chorar com aqueles que choram. Ou então eu acho aquele fulano um fresco e eu não consigo ter simpatia nenhuma por ele por causa disso, né? E de fato, gente, pela sua própria força é assim mesmo. Não há um justo sequer. Mas é possível ser diferente. Se o Espírito de Deus habita no seu coração, ele está te santificando. E é isso que fala lá Romanos 6, 7, 8. O Espírito de Deus está trocando o seu coração de pedra por um coração de carne. E aí você é guardado por ele até o último dia. Portanto, você não precisa ter medo de se expor, né? A sua vida não está nas suas mãos. Quem guarda a sua vida é o Espírito de Deus que habita em você. Ele é o selo da nossa salvação, como diz Efésios capítulo 1. Então não tem nada que você possa perder em definitivo, né? Talvez chorar com os que choram exijam algumas perdas temporárias, mas não há nada importante que você possa perder em definitivo, porque a sua vida está nas mãos de Deus e do Espírito que habita em você. Portanto, confie nele e entregue-se dia após dia. Então é isso, gente. Nossas emoções não dão conta, tá? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, não é um chamado à simpatia. Não é um chamado a você, crente, você precisa ser uma pessoa emocionalmente resolvida. Se você leu bem o livro dos Salmos, você já entendeu isso. E é por isso que eu estou trazendo essas aplicações para o sermão de hoje. As nossas emoções não dão conta. Elas não são fundamento sólido o suficiente para sustentar os nossos atos de amor. Mas o amor de Deus revelado em Cristo Jesus é.
é fundamento sólido o suficiente para sustentar os nossos atos de amor. Ele nos justificou, nos perdoou, nos redimiu, nos transformou, está nos santificando e nos guardará até o dia final. Portanto, o que a gente tem a fazer a não ser se entregar a esse amor? E quando a gente se entrega a esse amor, aí sim, a gente está pronto a se alegrar com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. Sem medo de ser feliz ou sem medo de ser triste, mas sempre firmados no amor de Deus que há em Cristo Jesus. É isso. Eu queria orar com você e pedir a Deus para que nos ensine a entendermos a realidade do amor dele por nós, né? A realidade do amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Isso é fundamento sólido o suficiente para vivermos a nossa vida. Isso é fundamento sólido o suficiente para nos alegrarmos com os que se alegram e a chorarmos com os que choram. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é rica, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos encontra nas nossas fragilidades. Ó Deus, e se tem uma coisa que temos visto ao longo desse ano, é quão frágeis somos. Nós não temos alicerce para lidar com todos esses desafios e com todas essas fases da vida pelas quais temos passado. Ó Deus, nosso coração é ruim e ao invés de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, muitas vezes sentimos inveja. E ao invés de chorarmos com os que choram, nós preferimos nos afastar e tentar não nos contaminar. Mas Deus, queremos te pedir nessa manhã, não um coração humano frágil. Queremos te pedir nessa manhã o coração de Jesus. Ó Deus, e pedimos isso não baseado em qualquer mérito que é em nós, mas pedimos isso fundamentados na obra de Cristo Jesus por nós. Deus, dizer que somos agora vistos como justos diante do Senhor não é pouca coisa. O Senhor é absolutamente justo. O Senhor é absolutamente santo. E por meio da obra de Cristo Jesus, o Senhor nos declara justos. Ó Deus, portanto, nós só temos que te louvar por obra tão maravilhosa que o Senhor fez por nós. Hoje somos justos, perdoados, redimidos, reconciliados, vivemos uma obra de santificação e temos a certeza de que o Senhor guardará a nossa salvação até o último dia por meio do seu Espírito. Deus, sobre isso só podemos te louvar, sobre isso só podemos te dar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Ó Deus, e que essa obra objetiva do Senhor nas nossas vidas e nos nossos corações, que essa obra molde os nossos atos de amor, que essa obra de Cristo Jesus no nosso coração nos leve a nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorar com os que choram. Reconhecemos, ó Deus, a nossa total limitação. Reconhecemos que não temos estrutura em nós mesmos para lidar com cada uma dessas centenas de milhares de emoções que compõem o teu corpo. Mas, ó Deus, cremos que a obra de Cristo Jesus é alicerce sólido o suficiente para isso. Portanto, nos ajude e nos capacite. Ó Deus, quando voltarmos a nos relacionar mais de perto, que o Senhor encontre pessoas ou prepare pessoas com corações amolecidos e quebrantados pela Tua Palavra. Pessoas dispostas a amarem de acordo com o Seu amor, a amarem na força do Seu amor, a viverem no poder do Seu amor. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração nessa manhã e o fazemos no nome do Seu Filho, Jesus. Amém.